Alunos e alunas, estamos aqui no Laboratório de Ciências, mais uma vez para fazer uma gravação de uma videoaula. A pedido do professor Afonso, vamos ver as briófitas e pteridófitas, tá? Eu vou já colocar aí para vocês um resuminho da classificação dos vegetais, tá? Muito bem, aqui temos a classificação resumida dos vegetais. Observe as setas durante as explicações. Os vegetais estão incluídos no grande reino metafita. Dividiu o reino em dois filos: o filo briofita, que não apresenta vasos condutores e reúne as briófitas, e o filo traqueofita, que apresentam vasos condutores. O filo traqueofita eu dividi em três classes: a classe Felicinae, que são as pteridófitas, e as classes Gymnospermae e Angiospermae, que são os vegetais superiores, pois eles apresentam sementes. Observe que as briófitas e pteridófitas não apresentam sementes, pois se reproduzem por esporos. Por isso são chamados de vegetais intermediários. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar para vocês o ciclo reprodutor da briófita e da pteridófita. Vamos explicar direitinho esse ciclo e a diferença entre eles, ok? Para vocês entenderem direitinho como é que elas se reproduzem, tá? Vamos ver aí a alternância de gerações, ok? Um fator importante aí da biologia. Muito bem, aí temos o esquema do ciclo de reprodução de uma briófita, de um musgo. O ciclo inicia-se com a eliminação de esporos pelo esporófito, o qual cai em uma superfície nutritiva e germina. As plantinhas crescem e originam gametófitos. Os musgos apresentam sexos separados, produzem gametófitos masculinos e femininos. O gametófito masculino produz um gameta flagelado chamado anterozoide. O gametófito feminino produz um gameta feminino chamado oosfera. O anterozoide é lançado na água e nado em direção à oosfera, efetuando a fecundação. Após a fecundação, dá origem ao zigoto. O zigoto cresce sobre o gametófito, originando um esporófito. No interior da cápsula do esporófito ocorre meiose e dá origem a esporos, e o ciclo recomeça. Agora preste bastante atenção na fase do ciclo selecionado em vermelho. O esporófito diploide produz esporos através de processo assexuado. Então, a briófita apresenta uma fase diploide com reprodução assexuada. Na fase do ciclo selecionado em azul, o gametófito haploide produz gametas masculinos e femininos e ocorre a fecundação. Então, a briófita também apresenta uma fase haploide com reprodução sexuada. O ciclo de um ser vivo que apresenta uma fase haploide e outra diploide, com reprodução sexuada e assexuada no mesmo ciclo, é chamado de alternância de gerações. Isso é muito, muito importante em biologia, ok? Se formos comparar a alternância de gerações com o nosso ciclo de reprodução do ser humano, o que acontece com nós, seres humanos? Nós produzimos gametas masculinos e femininos, ocorre a fecundação, então reprodução sexuada,
e origina uma criança, diploide, né? Então nós nunca teremos uma fase haploide e nunca teremos uma reprodução assexuada. Então nós não temos alternância de gerações. Nós temos uma única geração, a geração diploide sexuada. Então, alternância de gerações é esse ciclo que a briófita apresenta. Uma fase haploide e outra diploide, e uma fase sexuada e outra assexuada, no mesmo ciclo. Ok? Muito bem. Agora temos o esquema do ciclo de vida de uma pteridófita, representado pela samambaia. O ciclo inicia-se com a liberação de esporos haploides pelas folhas da samambaia, que são os esporófitos. Os esporos caem sob substratos nutritivos e germinam. A plantinha cresce e origina um gametófito haploide em forma de coração, chamado de prótalo. Esse gametófito é hermafrodita e produz gametas masculinos, chamados anterezoides, e os gametas femininos, chamados oosferas. Os anterozoides são liberados na água e nadam até a oosfera e ocorre a fecundação, originando o zigoto. O zigoto cresce, originando um esporófito diploide jovem. À medida que o esporófito cresce, o gametófito vai desaparecendo. Portanto, nas pteridófitas, o gametófito que é temporário e o esporófito será duradouro. O esporófito jovem cresce e se torna uma samambaia, que produz esporos em suas folhas, e o ciclo recomeça. Preste muita atenção. A fase do ciclo que selecionamos em vermelho, o esporófito diploide produz esporos através de processo assexuado. Então, as pteridófitas apresentam uma fase diploide com reprodução assexuada. A fase do ciclo que selecionamos em azul, o gametófito haploide produz gametas masculinos e femininos e ocorre a fecundação. Dessa forma, a pteridófita também apresenta uma fase haploide com reprodução assexuada. Então, o ciclo de reprodução da pteridófita também apresenta alternância de gerações. Ocorre uma fase diploide e outra haploide, com reprodução assexuada e sexuada no mesmo ciclo. Muito bem, aí temos uma tabela de comparação entre as briófitas e pteridófitas. As briófitas são avasculares, não têm vasos condutores, e as pteridófitas são vasculares, apresentam vasos condutores. O esporófito da briófita é heterotrófico, diploide e temporário, e o esporófito da pteridófita é autotrófico, diploide e duradouro. O gametófito da briófita é dioico, as plantas têm sexos separados, é autotrófico, haploide e duradouro. E o gametófito da pteridófita é hermafrodita, com sexo masculino e feminino na mesma planta, autotrófico, haploide e temporário. Então, gente, agora a gente vai ver as estruturas da planta, da samambaia e do musgo, que eu tenho aqui no laboratório. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está organizadinho aqui na mesa, tá? Vamos lá. Muito bem. Aí nós temos o gametófito da briófita, tá? Do musgo. Por que que ele recebe esse nome? Gametófito porque produz gametas, células reprodutoras, masculinas e femininas. Essas plantinhas, elas são dioicas, ou seja, têm sexos separados. Então eu vou ter uma plantinha masculina
que produz gameta masculino, que é chamado anterozoide, e vamos ter plantinhas femininas, que produzem o gameta feminino, que é a oosfera, tá? Então, o que faz o gametófito? Ele produz gametas, vai ter reprodução sexuada. E vocês estão vendo que acima do gametófito tem uma outra estrutura ali. Esse é o esporófito. Por que ele recebe esse nome? Porque ele produz esporos, tá? Então vocês estão vendo que ele tem uma haste bem fininha e uma cabecinha pequenininha lá em cima, que é a cápsula. E você está vendo que ele cresceu em cima do gametófito. E se ele produz esporos, ele tem uma reprodução assexuada. Então aqui nós temos uma foto da samambaia, aqui do laboratório, e nós vamos estar observando as estruturas que formam essa planta. E ela vai ter raiz, que está aí, ó, subterrânea ali embaixo no vaso. Ela vai ter um caule subterrâneo chamado rizoma. É esse que a gente vê tudo aí para fora, tá? Peludinho. E vocês estão vendo que do rizoma, do caule, é que vai sair a folha. Então aqui está a folha da samambaia. E veja que atrás dela tem estruturas redondinhas chamadas soros, onde vão ter bolsas chamadas esporângios, onde guardam os esporos. Vamos ver agora uma lâmina que eu preparei de uma plantinha inteira de briófita. Muito bem, aí estou focalizando uma lâmina de briófita em aumento de 40 vezes. Vou focalizar aqui direitinho a imagem no microscópio. O que nós estamos vendo aí? A estrutura que fixa a planta no solo, na sua parte inferior. Temos aí as rizóides. E por que recebe esse nome? Porque é uma falsa raiz. São essas estruturas que fixam a planta ao substrato e vai absorver água e nutrientes que vai ser encaminhado à planta, lentamente, de célula para célula. Eu movimentei a lâmina um pouco para cima e chegamos no gametófito propriamente dito. Vemos aí no centro o cauloide, que é um falso caule, que vai dar sustentação à planta e às suas estruturas. Vocês estão vendo que presas ao cauloide estão as filóides, que são falsas folhas. Nessas estruturas tem a clorofila responsável pela realização da fotossíntese. Então, esse gametófito é autotrófico. Movimentei mais a lâmina e fui até a parte superior do gametófito, onde nós vemos o crescimento do esporófito. Observe aí duas hastes saindo da superfície do gametófito. Vamos subir acompanhando essas hastes e vamos ver o que encontramos lá em cima. Veja bem, então vamos lá acompanhando as hastes, subindo mais um pouquinho. Olhem só, encontramos o esporófito propriamente dito, a haste, cápsula e calíptra. A calíptra é essa tampa que mantém a cápsula fechada e lá dentro vai ter muitos esporos. Agora aqui na parte de baixo temos uma cápsula aberta e veja que magnífico, os esporos estão sendo lançados para fora. Observe atentamente a legenda. Agora vamos dar um zoom na imagem do celular e vamos ver os esporos. Olhem lá que bonitinhos. Vou aumentar ainda mais o zoom. E aí estão os esporos, que irão germinar e darão origem aos novos gametófitos. Vou mudar a lente para aumento de 100 vezes e vamos ver os esporos em 100 vezes com o zoom. Então, vamos ver eles bem maiores. Então, são essas estruturas que germinam no processo
assexuado da reprodução. Agora eu vou colocar para vocês uma lâmina de uma folha de samambaia, tá? De uma pteridófita. Muito bem, aí temos a lâmina da folha de samambaia, de uma pteridófita. Vamos focalizar direitinho a imagem 40 vezes. E já podemos ver aí ao centro, essa estrutura grossa, no meio, é a nervura central. Ah, então a pteridófita ela é vascular, tem vasos condutores, por isso que ela pode ser tão grande. Ao lado, nós vemos as nervuras secundárias. Ao redor, os soros repletos de esporângios. Essas bolsinhas ao redor dos soros é um conjunto de esporângios. Vamos dar um zoom nessa imagem para que vocês vejam os esporângios com mais detalhes. Olhem aí, que lindos! Dentro deles vai ter inúmeros esporos. Agora eu retirei um soro da folha da samambaia e coloquei numa lâmina com água e esmaguei com a lamínula para que os esporângios se espalhem. Vamos dar um aumento de 100 vezes e vocês estão vendo aí um esporângio muito lindo expulsando do seu interior os esporos. Olha só que imagem linda! Agora vamos colocar a lente de 400 vezes e vocês verão uma imagem muito maravilhosa de um esporângio eliminando os seus esporos. Agora eu encontrei dois esporos separadinhos, estão aumentados em 400 vezes. Olha que bonitinhos, são essas estruturas que germinam e dão origem aos gametófitos. Eu encontrei aqui agora uma imagem que vale a pena observar com calma. Um esporângio rompido e vários esporos sendo eliminados. Essa imagem é maravilhosa. Difícil você encontrar uma imagem assim. Muito lindo. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula bem interessante, não é? Foi muito bom estar aqui fazendo esse vídeo com vocês. Um grande abraço, beijo no coração e até mais.